aqui a porta já está aberta. Tá com o Lázaro, né? Ok. Então, vamos lá, pessoal. Obrigado pela presença de todos, obrigado pela oportunidade. Kátia Sá, Carlos, obrigado pela gentileza, todo apoio para viabilizar esse momento de estudos com esse grupo. E obrigado a todos os presentes pelo interesse de estarmos compartilhando, então, esse artigo de consenso sobre a estimulação transcutânea do nervo vago. De antemão, eu gostaria de reforçar a solicitação de perguntas e a discussão fosse feita no final da apresentação. Por enquanto, eu convido vocês para a gente conhecer um pouco mais sobre a experiência da audiência sobre o uso da estimulação transcutânea do nervo vago, TVNS. Eu vou pedir a gentileza de vocês acessarem o QR Code e escolherem uma das 3 opções que tem nesse aplicativo. Isso de forma bastante simples e bastante rápida. Se você puder botar o link no fórum, quem estiver acompanhando pelo celular pode também fazer a votação pelo link. Então, a gente já tem o link no chat. Mais 15 segundinhos para acessarem e responderem, por favor. É interessante a gente ter uma ideia do uso nas rotinas da estimulação do nervo vago. Legal, então uma audiência que tem alguma experiência, pelo menos de conhecimento, outros tantos já utilizam na rotina clínica, e isso tem uma valia bastante grande para o momento de hoje. 13 participantes, agradeço a quem contribuiu até agora. Então vamos ao artigo em si, o consenso internacional, que foi baseado numa revisão, que faz recomendações para estudos clínicos que envolvam a estimulação do nervo vago, a estimulação transcutânea. Os tópicos do artigo, a gente pretende apresentá-los como a introdução. O artigo faz um breve histórico da estimulação transcutânea do nervo vago, bastante interessante o histórico que eles expõem nessa revisão. E o objetivo do trabalho foi fornecer recomendações multidisciplinares sobre itens de relatório padrão para futuras pesquisas de estimulação do nervo vago. Então, toda a busca foi feita por estudos clínicos, estudos experimentais, estudos corte, observacionais, e os achados foram agrupados em um amplo consenso. Esse consenso foi elaborado por um grupo de pesquisa bastante grande, basicamente composto por membros da Europa, Alemanha, muitos participantes da Alemanha. No segundo momento, eles definem a nomenclatura da estimulação do nervo vago, apresentando recursos da estimulação invasiva do nervo vago, que seria feita por eletrodo implantado no nervo vago na região da coluna cervical, a estimulação transcutânea cervical do nervo vago, a TCVNS, a estimulação auricular transcutânea, TAVNS, e a estimulação auricular percutânea, essa feita através de agulhas na região do ouvido externo.
A abrangência da busca foram buscados artigos apenas na PubMed, e abrangeu desde 2009 até 2019. Eles organizam essa apresentação dos resultados dos principais modos de apresentação, modos de aplicação em algumas condições de saúde específicas. Então, os achados dele envolveram, além dos ensaios experimentais, que eram ensaios laboratoriais com desfechos comportamentais ou desfechos fisiológicos, cardíacos, envolveu também estudos clínicos e estudos observacionais na epilepsia, com 6 estudos envolvendo 231 participantes, onde se observou uma redução na frequência das convulsões, estudos que envolveram a depressão, 6 estudos com 308 indivíduos, também redução da severidade dos sintomas, em casos leves e moderados, com essas configurações propostas. No zumbido, 3 estudos com 90 participantes, se observou uma redução na severidade dos sintomas em 40% a 50% dos participantes. Importante ressaltar que foi feito em paralelo terapia sonora, então não o uso isolado do recurso, mas combinado com outras alternativas, e essas foram as configurações do equipamento, com as suas variações de acordo com os diferentes estudos. E avaliando também, apresentaram também outras condições de saúde, 5 outros estudos, incluindo a melhora do AVC, em casos de comprometimento cognitivo, migrânia, TDAH, dor pélvica envolvendo metabolismo de glicose, variabilidade da frequência cardíaca, também estudos de esquizofrenia e dor crônica, nesses últimos sem apresentar melhora. A grande questão ao se avaliar, ao se revisar estudos clínicos e estudos observacionais que envolve esse tipo de recurso, é a grande variabilidade de parâmetros utilizados nesses recursos. Eles organizam todos esses parâmetros na intenção de que os próximos estudos descrevam todos esses parâmetros de uma forma bastante precisa, bastante clara, desde o tipo de equipamento que foi utilizado, a marca do equipamento, a forma de controle da corrente ou da voltagem do equipamento, se a aplicação é feita de forma unidirecional, só aferente ou eferente ou bidirecional, se a intensidade da corrente foi feita de forma uniforme ou individualizada, se foi feita da mesma forma, a mesma intensidade de corrente para todos os indivíduos, ou se o limiar escolhido foi um limiar sensorial ou limiar doloroso, se a localização do estímulo foi feita na orelha direita, na orelha esquerda, no ramo do vago direito ou esquerdo, se essa estimulação foi mais superficial, mais na superfície anterior, posterior, se há descrição, é necessário haver descrição do identificador anatômico o mais precisamente possível. Outras variáveis importantes também é o tipo de eletrodo utilizado. Se foi um eletrodo de clipe, se a interface do eletrodo foi com pasta, com gel, se foi utilizado fita, se o eletrodo é percutâneo, e ainda todos os outros parâmetros da forma da corrente. Se a corrente teve ciclos de on-off, ciclos de corrente ligada e desligada, ou ativa e de repouso, a frequência, a descrição detalhada da frequência, da largura de pulso, da amplitude do pulso, do formato da onda. Todos esses parâmetros nem sempre são encontrados nos artigos. A gente vai ver alguns aspectos relacionados a isso mais à frente. A partir desses achados, eles
comentam sobre a importância de se avaliar a segurança e a tolerabilidade desse recurso, citam 51 estudos que apresentam eventos adversos. A maioria dos eventos adversos deste estudo envolveram efeitos locais, e a maioria desses efeitos locais foi a irritação local da pele abaixo dos eletrodos, em 18% dos indivíduos apenas. Eles comentam muito sobre as possíveis variáveis de confusão que podem ocorrer nas amostras, por exemplo. A idade pode ser um fator que influencie o resultado, porque se observou menos efeito em pessoas mais velhas. Da mesma forma, sexo feminino, se observou mais efeito em estudos experimentais, em fêmeas. Talvez isso se reflita em humanos. Há diferentes condições de saúde, diferentes medicações que podem influenciar nos achados, nos resultados. A própria anatomia da orelha e dos tecidos que estão sendo estimulados pode variar de forma bastante grande entre os indivíduos. A gente sabe que o formato da orelha varia bastante. A hora do dia, o estado da atividade cerebral pode estar diferente de acordo com o estado do indivíduo ao longo do dia mesmo. Um ponto importante demonstrado por eles também foi a adesão. Houveram artigos em que entraram muitos indivíduos na primeira fase, no primeiro momento do estudo, e ao se apresentar a proposta de intervenção, em torno de 50%, 48% dos indivíduos declinaram da participação no estudo. Isso pode ser um dado relevante em termos de aceitação da terapêutica. Sobre a condição de controle nos estudos controlados, né, randomizados, a descrição do tipo, a opção do tipo de recurso utilizado como placebo talvez possa ser importante em estudos futuros. Utilizar a orelha ou o ramo cervical direito e esquerdo pode ou não influenciar de alguma maneira. De uma forma geral, as evidências utilizadas, os parâmetros utilizados nos diferentes estudos, praticamente foram escolhidos de forma empírica. A frequência, a largura de pulso, o lado, o local, cada estudo tende a fazer uma proposta diferente um dos outros, e isso dificulta muito na hora de tentar agrupar os resultados de diferentes estudos e meta-análises, por exemplo. E acaba inviabilizando uma mensuração mais confiável de tamanho de efeito. Eles seguem na discussão comentando sobre potenciais biomarcadores da estimulação do nervo vago. A variabilidade da frequência cardíaca parece ser um marcador interessante por avaliar diretamente a atividade autonômica, simpática e parasimpática. E há recursos hoje bastante acessíveis para se fazer isso. Porém, ao avaliar a estimulação transcutânea do nervo vago, principalmente feita na orelha, se percebeu que há pouca variabilidade da frequência cardíaca, há pouca variação nesse parâmetro, nesse marcador biológico. Talvez pelo tipo de estimulação mesmo, não haver uma estimulação cardíaca direta através da estimulação cutânea, essa alça anatômica ser uma alça indireta, ou seja, primeiro o estímulo aferente da eletricidade entra no sistema nervoso central e a partir das várias redes neuronais no sistema nervoso central possa influenciar outras funções fisiológicas. E a variabilidade da frequência cardíaca talvez não seja um bom marcador para se avaliar a estimulação transcutânea. Não se mostrou capaz de fazer isso. Marcadores metabólicos têm sido usados também como
o ganho de peso para controle de compulsão alimentar, a própria ingestão de alimentos foi utilizada, e o que me chamou bastante atenção foi um exame chamado eletrogastrograma, onde a atividade elétrica do estômago é avaliada por eletrodos de superfície. A estimulação vagal talvez influencie o peristaltismo, e dessa forma a gente consiga avaliar o efeito desse recurso nessa função fisiológica. Outros marcadores biológicos, como ondas cerebrais, chamados P30, a dilatação da pupila, compostos da saliva, também pode ser utilizado para se avaliar a função autonômica. Por fim, a neuroimagem funcional, ressonância nuclear magnética funcional, tem se mostrado mais promissora e tem avaliado com mais detalhe as funções centrais que podem ser influenciadas pela estimulação do nervo vago. Mesmo nesses estudos de ressonância nuclear magnética funcional, há vários parâmetros em termos de coleta de dados também, o que dificulta a interpretação de estudos ao se somar um sobre o outro. Então, no próprio estudo são feitas algumas recomendações nesse sentido também, de configuração de equipamento de coleta de dados e outros parâmetros que possam influenciar essa coleta. Por fim, o estudo conclui que a estimulação do nervo vago tem sido implicada na fisiopatologia de uma série de distúrbios em muitas disciplinas, muitas profissões, e afeta fenômenos comportamentais e psicológicos. E por isso tem gerado um considerável interesse multiprofissional. Embora os mecanismos pelos quais a estimulação do nervo vago exerça efeitos psicológicos e fisiológicos, e esses mecanismos sejam cada vez melhor compreendidos, muitos estudos têm sido cercados por inconsistências na descrição da metodologia, dos recursos, das configurações, dos equipamentos, enfim. E a partir disso, diretrizes foram acordadas, foram propostas internacionalmente, a fim de que as sugestões desse estudo sejam adotadas para tentar responder de forma mais clara essas questões que estão ainda obscuras. Ele ainda sugere que a estimulação do nervo vago precisa ser estudada de uma maneira objetiva e robusta antes que o seu verdadeiro lugar como intervenção neuromoduladora possa ser determinado, né? Então, princípio fundamental da boa prática. Eu quero destacar que esse estudo abrangia acesso a trabalhos até 2019. E como a gente pode ver naquele primeiro gráfico, o volume de trabalhos ele é muito grande ao longo dos anos que passam. E a pergunta que eu me fiz, e de 2019 para cá, 2020 até 2024, será que há novidades em relação a esses achados? E, de fato, um outro trabalho, uma outra revisão, uma metodologia muito parecida, foi proposta por um grupo australiano e publicada em janeiro desse ano. Ele tinha como objetivo explorar o uso do recurso de estimulação do nervo vago, os parâmetros de estimulação ideal, os protocolos, e eficácia e segurança. Era uma revisão de escopo que utilizou, dessa vez, 5 bases de dados e a literatura cinzenta, que é material não publicado ainda, não passou por revisão. Uma pena que esse estudo ele só utilizou estudos em língua inglesa, então ele acabou excluindo outros estudos em outras línguas. Então, uma grande parte dos estudos utilizados foi de fato a partir de 2020, 2021, 22 e 23. Foram incluídos 109 estudos
estudos, basicamente, estudos clínicos randomizados, estudos observacionais e estudos de caso. Então, não houve uma filtragem, também não houve uma leitura metodológica e avaliação de qualidade desses estudos. A grande maioria deles foi no campo da psiquiatria, psicologia, saúde mental, depois avaliando dor, epilepsia, doenças cardíacas, AVC, até doenças vestibulares, auditivas e uma série de outras. Em termos de parâmetros mais utilizados nesses estudos, então a gente tem a largura de pulso como a frequência de pulso de 25 e 20 Hz utilizada na maioria dos estudos. A intensidade do estímulo, a maioria dos estudos utilizou uma intensidade maior que o limiar sensorial e menor que o limiar de dor. Então, vai aumentando a intensidade até um ponto de dor e, a partir dali, reduz um pouquinho para ter um estímulo sensorial. A grande maioria dos estudos utilizou a orelha esquerda ou de forma bilateral. A localização do eletrodo basicamente foi na concha símbia e no tragus. A largura de pulso é 200 a 250 microsegundos. E a grande maioria não reportou a proporção de tempo on-off, a proporção de tempo que o aparelho ficava ligado ou desligado, nem sequer se ele era utilizado de forma contínua. Aqui a gente vê 6 estudos que utilizaram o aparelho ligado de forma contínua. A maioria deles utilizou 30 segundos ativo e 30 segundos de repouso. Outros 30 segundos ativo e 180 segundos em repouso. Outros 2, 30 segundos ativo e 300 segundos de repouso. A gente tem basicamente os achados indicando a utilização da concha na orelha esquerda, com frequência de 20 a 25 Hz, com um pulso de 20 a 25 milissegundos, e utilizando um estímulo tolerável acima do limiar de sensação do indivíduo e abaixo do limiar de dor. Para que condições foram mais frequentes os achados? Condições psiquiátricas, então, achados em relação à depressão, sendo o mais indicando que a estimulação do nervo vago demonstrou efeito significante. O menos, símbolo de menos, não demonstrou efeito significante, e quando não está claro, ou alguns desfechos, o efeito foi positivo, significante, em outros negativo, eu arbitrariamente coloquei o símbolo de mais e menos, onde não está claro exatamente a efetividade desse recurso. Então, a gente tem para depressão 12 estudos, 450 indivíduos, de novo, em diferentes desenhos de estudo, agrupando todas as 3 possibilidades de desenho. A gente não tem uma clareza na abstinência do álcool, transtorno alimentar, a esquizofrenia e no estresse pós-traumático, um estudo com 3 indivíduos apenas, demonstrando não significância de efeito. Epilepsia, 9 estudos, distúrbios cardíacos, 9 estudos, e aqui as diferentes condições. No AVE, 8 estudos, zumbido, 6 estudos, o primeiro tinha 3 estudos, demonstrando efeito significativo, porém, combinado com estímulo auditivo. MNR, um estudo, que foi surpresa para mim, na condição de estágio geotrópico, um estudo com um indivíduo, seja um estudo de caso. Outras condições, como dor, então, aqui, resultados mais restritos. Distúrbios de consciência, resultados mesclados. Insônia, resultados mesclados.
enxaqueca resultado positivo em 5 estudos, aparentemente há um melhor efeito em frequências bem baixas, frequência de 1 Hz, por exemplo. Distúrbios inflamatórios e autoimunes, parece que há efeito positivo. No COVID, também desfechos contraditórios. Na doença de Parkinson, desfechos contraditórios também. Distúrbios metabólicos, na mesma linha. A dispepsia funcional, 2 estudos com uma amostra bastante interessante, com efeito positivo. Síndrome do intestino irritável, positivos. Lesão cerebral traumática, não se conseguiu demonstrar efeitos. Síndrome das pernas inquietas, 2 estudos. Comprometimento cognitivo e abstinência de opioides, resultados. A sugestão é que, se há alguma área de interesse mais específica, o estudo está acessível de forma gratuita e o acesso aos artigos originais é bastante tranquilo. A maior parte dos efeitos adversos, dos eventos adversos, foram divididos em efeitos localizados, aí de novo o eritema, a irritação da pele, a dor na pele, citado em 8 estudos, em 6 estudos, respectivamente, e os outros efeitos, e os não localizados. Então, em 7 estudos, apontaram tontura, dor de cabeça, fadiga, aumento do zumbido, náusea, então efeitos mais amplos. Bastante interessante essa possibilidade de análise dos efeitos adversos. Por fim, a conclusão foi que a estimulação do nervo vago auricular mostrou efeito terapêutico em uma ampla gama de populações clínicas, incluindo depressão, epilepsia e AVC. Há uma indicação preliminar de que a dose diária ou semanal e a duração total do tratamento são importantes para mostrar a eficácia terapêutica, e isso varia bastante de estudo para estudo. Ele propõe alguns questionários no final do estudo, no apêndice dos estudos, propostos para quem for aplicar o recurso, para quem for fazer trabalhos nessa linha, para se avaliar a eficácia do cegamento dos indivíduos e se avaliar os eventos adversos também. 2 instrumentos que ele propõe. Por fim, convido a todos para avaliar essa experiência dessa aula rápida com os trabalhos, acessando o QR Code ou acessando o link no chat. Muito bom, Lázaro. Muito obrigada por essa belíssima apresentação, muito chique. Foi maravilhosa realmente essa aula, como estamos já dizendo aqui. Depois você dá um curso para a gente de como fazer uma aula tão bonita, que a gente vai aprender. E eu estou feliz porque a sala está cheia, né? Tem 45 participantes, então a gente pode abrir para as pessoas falarem, fazerem suas considerações, suas perguntas. Foi maravilhoso mesmo. Obrigado, Kátia. Juliana já levantou a mão, pode abrir. Oi, tudo bem, Lázaro, Kátia, pessoal, tudo bem? Eu queria saber se dentro do seu estudo, Lázaro, quer dizer, vi que você estudou aí alguns artigos e tudo, se você viu alguma contraindicação, que assim, pelo que eu entendo, existe um efeito parasimpático com relação à estimulação do nervo vago, mas que eu queria saber se tem algum relato, alguma coisa que você tenha lido ou visto a respeito de salivação, aumento de salivação nos pacientes, que é uma coisa que a gente observa quando faz a estimulação do nervo vago. Eu queria saber se você leu alguma coisa na literatura. Não lembro desse tipo de achado. Será que tem aqui? É uma observação apenas, tá? Que é uma coisa que a gente vê na prática e a gente não sabe o quanto que isso está relacionado com a teoria, entendeu? É só uma observação.
E outra coisa, alguma coisa relacionada, por exemplo, a fazer do lado direito, pelo fato de não estar próximo à questão, né, cardíaca, alguma coisa assim? Tem alguma coisa assim de localização do eletrodo? Eu vi que você falou que é bilateral, né? Pelos teus estudos. É uma discussão bastante interessante. Quando eu iniciei a aplicação clínica desse recurso... O eletrodo foi tanto esquerdo como bilateral. Desculpa, não entendi. Porra! Marcelo, eu acho que está tendo interferência, eu não entendi a sua colocação. Acho que o Marcelo comentou que foi tanto esquerdo quanto bilateral. Né? A frequência maior, né? Há estudos que utilizam o direito também. Quando eu comecei a aplicar por segurança, por receio, a gente preferia a orelha esquerda, mas alguns trabalhos já não conseguiram identificar eventos adversos cardíacos ou risco cardíaco ao se estimular a orelha direita ou bilateralmente. Há uma discussão interessante quando ele propõe dosimetria, quando ele discute dosimetria, no segundo artigo, se não me engano, que ele fala de possível sobrecarga do sistema neuronal, das vias centrais, quando a gente utiliza uma dose muito alta. Então, não necessariamente uma intensidade alta significa um efeito melhor. Talvez não. Talvez, para cada condição de saúde, exista uma dose ideal. Isso ainda é uma questão a ser respondida. O que eles imaginam é que talvez a gente, estimulando demais, possa haver uma sobrecarga de neurotransmissores naqueles núcleos centrais que envolvem a estimulação do nervo vago, fazendo uma sobrecarga das vias ou fazendo um esgotamento das vias e tendo um efeito rebote, alguma coisa nesse sentido. Isso, aparentemente, num nível especulativo. Eu verifiquei hoje mais de 200 atendimentos com estimulação e eu nunca observei nos meus pacientes salivação. Vou ficar mais atento nesse tipo de achado, mas nem a literatura traz e nem eu tenho essa percepção, talvez por não ter observado. Sobre risco ou contraindicação, eu também não encontrei nesses dois artigos a citação de eventual cuidado com risco. Não sei se alguém tem alguma outra referência ou algum cuidado para destacar, convido aos demais para contribuírem nesse sentido. Lázaro, obrigada pela tua resposta. É totalmente empírico também o que eu estou falando, tá bom? É só porque talvez, como você está mais aí nesse estudo, talvez você tivesse visto alguma coisa, mas muito obrigada e acho que deu para te parecer muita coisa. Muito obrigada. Obrigado a você, Juliana. Lázaro, você permite Abraão contribuir aqui? É uma honra. Lázaro, olá pessoal, boa noite, prazer te ver. Prazer. Eu escutei a pergunta sobre os efeitos adversos e a gente tem feito ensaios clínicos com estimulação vagal, tentando aumentar a função vagal de 3 formas diferentes, colocando eletrodos na orelha, estimulando o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo e fazendo estimulação magnética no pescoço. E a gente tem os grupos que fizeram estimulação elétrica na orelha, a gente dividiu em estimulação elétrica na orelha esquerda, na direita ou nas duas orelhas.
E o que a gente viu foi esse grupo de pacientes, de participantes de estudo que colocaram eletrodos nas duas orelhas, uma no lado e outra na outra, eles tiveram mais efeitos adversos, vômito, náusea, inclusive foram pessoas que tiveram que ficar mais tempo no laboratório até a gente estabilizar a pessoa. E, recentemente, a gente teve um efeito adverso de moderado a grave numa pessoa que tinha fibromialgia e esqueci o nome da outra doença reumatológica, e essa senhora teve uma síncope durante a estimulação, teve cianose nas extremidades, a gente parou a estimulação nesse momento, chamou o SAMU, acompanhamos ela durante um tempo, o SAMU não chegou e, na verdade, a gente interrompeu o pedido porque ela já estava bem, mas depois, no dia seguinte, ela teve que ser hospitalizada para investigar. Ela falou que já tinha sentido isso outras vezes, não foi descoberta a causa, mas ela passou a semana inteira fazendo estimulação vagal e dessa vez foi o momento onde ela teve esse episódio mais intenso. Então, a gente relatou, inclusive, no banco de dados de efeitos adversos aí, então, só para dizer que a gente tem encontrado os efeitos adversos e chegamos a ter um efeito aí moderado, vamos dizer, mas de moderado a grave. Nesses artigos eles citam, no segundo artigo eles citam a importância de referenciar, né, os efeitos adversos, e eles citam também mortes, a princípio, não relacionadas com a estimulação, mas casos em que houve óbito ao longo do estudo, por outras questões. Particularmente nesse estudo que eles citam os eventos não localizados, né? Vão para além dos localizados. Eu não sei se a chat. Eu não sei se a Isadora foi atendida na pergunta dela. Ela comentou que ela atendeu um paciente ontem, fez a aplicação para o zumbido na região da orelha, que relatou coceira na orelha interna por um tempo. Se tem alguma experiência e se é algo que acontece. Ela pergunta sobre coceira na orelha após a aplicação. É isso? Me parece que sim. Por um tempo. O eritema, a irritação, são os eventos adversos mais frequentes. Isso, Isadora, é isso mesmo. Desculpa, Kátia. Não, se você está lendo perguntas no chat, né? Depois eu pergunto, compartilho uma coisa que aconteceu. Eu acho que é só essa pergunta que havia, né? Na verdade, tem mais outra aqui. Eles falam que sentem sono, comenta a Fernanda. Eu vou ler 3 aqui. Genildes pergunta se tem alguma experiência com prisão de ventre. E a Fernanda também, sobre dispepsia e dificuldade na digestão. Sim, eu não tenho experiência em relação ao sistema gastrointestinal. Eu achei bem interessante os achados da dispepsia, né? Muito frequente em simpaticotonia, digamos assim. E Catarina comenta aqui, eu não sei se é uma pergunta, né? Lúpus, será? Era lúpus. Era lúpus. A paciente, exato. A paciente do Abraão. Isso. Tá. A Fernanda insiste em frequências baixas. A Fernanda, se quiser, fica à vontade para abrir o microfone.
Não, eu ia perguntar, Lázaro, primeiro, parabéns, obrigada pela sua apresentação, foi excelente. Obrigado, Fernando. Eu ia perguntar sobre os efeitos colaterais que o professor Abraão citou, né, na utilização bilateral, se era também frequências baixas de 25 Hz, abaixo de 25 Hz, ou... Foi abaixo. Ah, beleza. 25 Hz. Foi 25 Hz, na verdade, que ele está falando aqui. Ok, então, era essa a pergunta. A Obrigada. intensidade da corrente, Abraão, seria nesse estímulo sensorial, abaixo do limiar de No limiar sensorial, no limiar sensorial, 25 Hz, com corrente bifásica. largura de pulso? 1 milissegundo. Grande, bem grande. Uma coisa que a gente, só para ser prático, assim, uma coisa que a gente observou na clínica é que quando a gente fazia estímulo no tragos, o clipe ia escorregando, né? E aí acabava saindo. Aí a gente passou a usar os 2 eletrodos na concha Simba, isso para ajudar a gente na prática clínica. E aí, quando você coloca o gel aqui na concha Simba, às vezes o gel espalha um pouco e fica fazendo a corrente passar superficialmente. Então, uma alternativa que a gente encontrou e tem sido bem aceita por um caso, é o primeiro caso que a gente está fazendo, é usar o soro fisiológico justamente. A gente está colocando com algodão, molha bem com soro fisiológico e coloca nos 2 eletrodos, bem pequenininho assim, algodão, e aí não passa mais. Aí a gente está conseguindo ter uma resposta. Agora, a resposta funcionou mesmo com gel e com o soro. Uhum. É um caso de AVC nesse caso, e está tendo uma resposta realmente muito interessante. Importante, Kátia. Qual eletrodo? Sim, o eletrodo de clips. Com superfície de borracha ou metal? De borracha preta. Tá. Isso. Perfeito, é isso aí mesmo. Porque há outros eletrodos com acabamento aqui em metal. Tá. Esse enferruja. Aí enferrujaria, né? Então, eu não utilizo os de metal e me parece que estão utilizando também soro fisiológico, conta da higienização deles e tal. Eu não sei como ficaria essa relação de corrente com o metal, com o soro fisiológico. Eu desconheço de fato. A gente já usou também, Lázaro, ele enferruja. Uhum. E não demora muito tempo para enferrujar. E começa a machucar os pacientes. Nesse caso, o ideal seria gel mesmo, então. Não, o clipe, o plugzinho de silicone e carbono, né, é gel, mas também uma opção é uma bolinha de algodão molhada com soro fisiológico, 2 bolinhas, né? Porque aí o gel não espalha entre um eletrodo e outro e não faz um shunt de corrente para a pele. Entendi. Isso é bem frequente e é detectável nesses equipamentos mais modernos, né? Que eles identificam quando ocorre o shunt e eles avisam, não está passando corrente. Mas eu digo os clipes de metal, talvez, para quem utilize, talvez seja interessante preferir o gel do que o soro, né? Isso, porque com o soro enferruja muito rápido. Aí a gente perde o eletrodo rapidamente. E incomoda o paciente, muitas vezes. Uhum. Então, pessoal que utiliza, fica a dica, né? Eu vou juntar 3 perguntas aqui sobre zumbido no ouvido, estimulação vagal. Se houver uma piora no relato do paciente, essa piora pode passar? E quantas sessões os pacientes relataram a redução do sintoma? E se usa bilateral, qual a frequência e tempo de utilização? Eu juntei 3 aqui. Em relação ao zumbido.
Minha experiência não é boa com o zumbido, não é tão boa, talvez. É muito parecida com o que a literatura traz. A literatura sugere, basicamente, uma redução de 30% a 40% na intensidade do zumbido, intensidade dos sintomas, e sempre combinada com estimulação sonora. Então, assim, eu não utilizo muito em zumbido. A minha experiência prática não é muito grande. Utilizo em alguns pacientes. Interessante, em 1 ou 2 pacientes, ele simplesmente some na hora que liga o equipamento. O zumbido desliga. E, nesse caso, foi um resultado bastante interessante, bastante bom. Eu acho que a gente sempre discute, né, sobre os respondedores e não respondedores, sobre clareza nos critérios de inclusão, e a chave para acertar talvez seja a gente chegar nesse nível de conseguir identificar quem seriam os respondedores e não respondedores. No caso de um evento adverso, como o zumbido, né, eu não sei qual é a resposta, quanto tempo pode passar. Acho que é dar o suporte possível para o paciente. Quanto à colocação de eletrodos, os trabalhos de zumbido, salvo engano, é na orelha esquerda, salvo engano. Mas há necessidade de se buscar esses estudos através desses apontamentos do direcionamento das revisões, né? Estão lá na tabelinha com um link de acesso super fácil. Questões práticas, e aí eu vou pedir licença a vocês para que a gente abra uma janela aí para oferecer mais esclarecimentos sobre essas questões práticas, num curso específico que a gente compartilha nas redes sociais e nos diferentes canais de estimulação do nervo vago, né? Que tipo de eletrodo, tipo de equipamento, essas questões bem usuais, bem do dia a dia. Temos mais perguntas no chat. Todo mundo perguntando se vai ficar gravada, né? Então, a gente está tentando fazer uma gravação aqui improvisada num outro computador, e a minha intenção é pegar a parte da discussão dos artigos e inserir como um módulo nesse curso que eu apresentei para vocês, num módulo específico sobre o consenso. Então, posso disponibilizar nesse link. É importante ressaltar que o que for gravado, que se a gente puder aproveitar, vai ser excluído essa parte onde tem a participação de todos, onde tem a imagem de todos. Não foi permitida a gravação dos rostos e dos nomes dos indivíduos, então não vai ser divulgado, não vai ser aproveitada a gravação quando isso acontecer. Isso que a gente não está prometendo, né, divulgar, a gente não viu o resultado ainda da gravação. A Daisy pergunta se for na orelha direita, mesmo se o zumbido for na orelha direita, ela estimula a orelha esquerda? É uma pergunta. E a Cíntia pede para colocar o QR Code do curso de novo, por favor, aí. A distribuição anatômica da eferência direita e esquerda, elas são distintas. Há uma certa diferenciação, principalmente
em termos eferentes. A atividade parasimpática, ela vai para órgãos distintos, né? Do lado direito e do lado esquerdo. A eferência, ela também é individual, mas ela entra em núcleos do tronco encefálico. E a partir daí, esses núcleos emitem comunicação, se comunicam com outros núcleos do sistema nervoso central e espalha-se para diferentes áreas do córtex que influenciam o sistema autonômico, sim, mas questões de comportamento, de estado psicológico, e por isso a abrangência de utilização que vem tendo esse tipo de estimulação. É uma das questões, é a mesma coisa estimular o lado direito do lado esquerdo ou bilateral, como o Abraão está pesquisando, né? Ainda não se tem clareza sobre isso. Talvez haja diferença, e os estudos discutem, esse estudo discutiu isso. Talvez fazendo bilateral ocorra sobrecarga do sistema mesmo. Talvez aumente a chance de eventos adversos. Mas essas perguntas têm que ser respondidas ainda. E por isso que eles sugerem, pesquisem sobre isso, por favor, com urgência, para a gente ter cada vez menos riscos e mais clareza. Vamos pesquisar. Estamos pesquisando, estamos tentando. Olha só, gente, eu queria aproveitar aproveitar a sala cheia, né, e reforçar, né, que esse grupo de estudos aqui é um grupo aberto, as pessoas vêm quando podem, saem sem nenhum compromisso, mas quem tem vindo tem aproveitado muito, né, porque as discussões são muito interessantes, os artigos, toda semana a gente tenta, em cima de algum artigo,